Muito bem, galera. A gente viu nas aulas anteriores o cálculo do número de oxidação dos elementos nas moléculas, né? Vamos começar agora o estudo das reações de oxirredução, ou simplesmente redox, tá? Esse é um outro tipo de reação. Ano passado a gente viu as reações de dupla troca, né? Simples troca, síntese e adição. Se vocês não lembram, é bom dar uma olhada, que é um assunto bastante recorrente nos vestibulares. Mas o assunto da nossa aula hoje são as redox, tá? O que são essas redox? Essas reações de oxirredução? São reações onde alguns dos seus elementos que estão nas moléculas presentes nesta reação têm o NOx aumentado ou reduzido. Lembra que eu falei? Alguns elementos têm os números de oxidação fixo ou variam um pouco. Já outros, no caso do enxofre, né, que eu fiz bastante na aula passada, o número de oxidação varia bastante, tá? Então a gente vai pegar uma reação, vai calcular o NOx de cada elemento e vai ver quais foram os elementos que tiveram os números de oxidação ou aumentados ou diminuídos, tá? Se não ocorrer nenhuma variação no número de oxidação de nenhum elemento, não é uma reação de oxirredução, tá? Então vamos lá, o que a gente precisa saber? Primeira coisa, que a gente vai calcular os números de oxidação, né, e vai analisar cada caso. Se algum dos elementos tiver o NOx aumentado, a gente diz que esse elemento sofreu oxidação e ele é o agente redutor, tá? Ele vai causar redução no outro elemento, mas ele sofre oxidação. Além disso, este elemento doa elétrons para o elemento que vai ter o NOx reduzido, tá? O elemento que tem o NOx reduzido, quais são as características dele? Ele sofre redução. Então é bem tranquilo isso, tá? Viu que o NOx aumentou, sofreu oxidação, é o agente redutor. Viu que o NOx reduziu, ele sofre redução e ele é o agente oxidante, porque ele causa oxidação no elemento que teve o NOx aumentado. Além disso, ele vai receber os elétrons que foram doados pelo agente redutor, tá? O que é importante falar também sobre essas reações? Que os processos de oxidação e redução ocorrem simultaneamente, tá? Ao mesmo tempo. Então, basicamente é isso, tá? Vamos fazer exemplos. Primeiro caso aqui, uma reação bem simples, magnésio sólido, mais cátion de cobre mais 2, sólido também. O que aconteceu? O magnésio, que era puro, virou um cátion. E o cobre, que era um cátion, se tornou puro. Tá vendo? Então, qual é o primeiro passo? Calcular o NOx de cada elemento. Um dos NOx mais fáceis de calculação de elementos, substâncias puras, né? Que o magnésio é uma substância pura, então o NOx dele é 0, tá? O cobre, nesse caso aqui, do lado de cá da reação, do lado dos reagentes, ele é um cátion, ele possui carga mais 2. Quando temos um cátion, o seu NOx é igual à sua carga, portanto, o NOx do cobre aqui é mais 2. Beleza? O que aconteceu aqui agora, do lado de cá dos produtos? O magnésio, que era uma substância pura, passou a ser um cátion. Ele possui NOx 0, agora ele possui NOx igual à sua carga, mais 2. Beleza? Por último, o cobre, que era um cátion, tornou-se uma substância pura, portanto tem o NOx 0. E agora, o que eu faço? Vou traçar a linha de oxidação e a linha de redução. Quem teve o NOx aumentado? O magnésio foi de 0 para mais 2, portanto, aumentou. Então, esta é a nossa linha de oxidação. Beleza? Se o magnésio sofreu oxidação, ele é o agente redutor. É só inverter. E o que mais que a gente pode dizer aqui? Se ele não tinha carga, 0,
passou para mais 2 e ele só pode doar ou receber elétrons. Como o elétron é negativo, agora ele é positivo, então ele perdeu 2 elétrons, certo? Vamos analisar o cobre agora. O cobre era mais 2, passou para 0, ou seja, teve o seu NOx diminuído, então ele sofreu redução. Se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. Além disso, ele recebeu esses 2 elétrons doados pelo magnésio. Simples assim, tá, galera? Então vamos lá, recapitulando. Magnésio teve o NOx aumentado de 0 para mais 2. Então, se ele teve o NOx aumentado, ele sofreu oxidação. Se ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Se a sua carga era negativa, era nula, agora é positiva, ele perdeu 2 elétrons. O cobre era mais 2, passou para 0. Portanto, ele teve o NOx reduzido. Então, ele sofreu redução. Se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. Ele causou a oxidação no magnésio. E outra coisa, se era mais 2 sua carga, agora é 0, ele recebeu 2 elétrons. Beleza? Deixa eu ver se está enquadradinho aqui. Ok? Agora, moléculas mais complexas, né? Vamos calcular o NOx de cada elemento. Do hidrogênio, vocês já sabem que é mais 1. Certo? O carbono é um dos elementos que possui NOx variável, então vamos chamar de X. Beleza? Então, aquele esquema que eu ensinei na aula passada. X vezes 1 carbono, X, mais 1 vezes 4, 4, igual a 0. Jogando 4 para lá, menos 4. Então, o NOx do carbono é menos 4, o NOx do hidrogênio é mais 1. Tá? Não é mais 4, hein? Lembra que eu falei na aula passada, o NOx do hidrogênio é mais 1. Eu coloco mais 4 para descobrir o NOx do carbono, pois eu possuo 4 hidrogênios. Oxigênio, substância pura, número de oxidação, 0. CO2, dióxido de carbono, ou gás carbônico. Do oxigênio, menos 2. Do carbono, provavelmente vai variar, vamos chamar de X. Beleza? Então vamos lá. X vezes 1, X, menos 2 vezes 2, menos 4, igual a 0. Jogando menos 4 para lá, fica X igual a mais 4. Então, o NOx do carbono agora é mais 4, do oxigênio é menos 2. Água. Na água, galera, é fácil, tá? Direto. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Quem variou? O carbono foi de menos 4 para 4. Esta vai ser a nossa linha D. Como o NOx aumentou, linha de oxidação. Tá? Se ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Já o oxigênio foi de 0 para menos 2, né? Se ele foi de 0 para menos 2, ele sofreu redução, logo ele será o nosso agente oxidante. Só isso, galera. Aqui também, né? Tanto faz, aqui ou aqui. Nos dois casos ele sofreu redução, indo de 0 para menos 2. Ok? Muito bem. Mais um exemplo. Monóxido de carbono mais 3 hidrogênio, dando gás metano, CH4, mais água. Vamos lá. Deixa eu olhar na minha colinha aqui, só para ficar bem explicadinho. Eu posso, vocês não. Monóxido de carbono, direto. Do oxigênio eu sei, é menos 2. Né? Se do oxigênio é menos 2, essa molécula não possui carga, a soma dos NOx tem que dar 0, do carbono só pode ser mais 2.
Gás hidrogênio, uma substância pura, 0. CH4, já fizemos do CH4 no exercício anterior, né? Do carbono é menos 4, do hidrogênio é mais 1. Da água, muito fácil, mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. Beleza? Quem teve o NOx variado agora? O carbono foi de mais 2 para menos 4, o oxigênio permaneceu em menos 2, o hidrogênio subiu de 0 para mais 1, aqui e aqui. Então vamos traçar a linha de oxidação e a linha de redução. Carbono foi de mais 2 para menos 4. Agora ele diminuiu, né? Se no exercício anterior ele tinha aumentado, ele sofreu oxidação. Agora ele diminuiu. Então ele vai sofrer redução. Tá? Se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. Por quê? Porque ele vai causar oxidação no hidrogênio. Aqui ou aqui, tá? Oxidação. Se ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Por quê? Porque ele causou redução no carbono. Beleza? Para acabar a aula hoje, uma aula bem curtinha para não ficar tão puxado para vocês. Gás cloro, uma substância pura. Substâncias puras possuem NOx igual a 0. Beleza? Do oxigênio, do hidrogênio eu sei que é mais 1. Do oxigênio eu sei que é menos 2. Quanto vai ser do sódio? Se é uma substância sem carga, a soma tem que dar 0. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Então do sódio tem que ser mais 1. Mais 1 mais 1, 2. 2 menos 2, 0. NaCl, cloreto de sódio, um dos elementos mais tranquilos de ter o NOx calculado. Mais 1 para o sódio, menos 1 para o cloro, tá? NaClO. Eu sei que o oxigênio vale menos 2 e o sódio vale mais 1. Então vamos lá. Quanto que vai valer do cloro para dar 0? Mais 1 também. Mais 1 mais 1 mais 2, menos 2, 0. Da água, ridículo, mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. Então, quem teve o NOx variado? O cloro foi de 0 para menos 1 nessa molécula, porém ele foi de 0 para mais 1 nessa. Então, o cloro variou. O sódio era mais 1, continuou sendo mais 1, não variou. O oxigênio era menos 2, continuou sendo menos 2. E o hidrogênio também era mais 1, continuou sendo menos 1. Então, aqui temos um caso de uma reação de auto-oxirredução, quando um elemento sofre oxidação e sofre redução ao mesmo tempo. Vamos ver. De 0 para menos 1. Diminuiu, redução. Se diminuiu, se sofreu redução, ele é o agente oxidante. Beleza? Porém, nessa molécula aqui, ele passou de 0 para mais 1. Se aumentou, ele sofreu oxidação. Se ele sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Tá? Esta é conhecida como uma reação de auto-oxirredução. Tá bom, né? Deu 15 minutos aqui, tô olhando. Não preparei mais nada. Por hoje, só isso, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre as reações iônicas, tá? Mesma coisa, praticamente, a única diferença que a soma dos NOx é igual ao valor da carga, não vai ser igual a 0, tá? E vamos também ver como balancear as equações através desse esquema que eu ensinei hoje. Beleza, galera? Valeu!